Fala, turma! Eita, alegria! Estamos hoje inaugurando aí o nosso primeiro programa GA News, né, Jenny? Isso. Tão esperado aí nas redes sociais. O que é esse programa? O que Gabriela está aprontando? Porque a GA está sempre inovando, né? Bom, Sim. e eu começo explicando para você que está aí com a gente agora e vai nos acompanhar ao longo dessa jornada o que é esse GA News. GA News, o nome já está dizendo, news de notícias, de informação. É um programa ambiental, é um programa de notícias e informação e também de entrevistas. Nós vamos receber aqui algumas pessoas que lidam com a matéria diariamente e que vai falar um pouco para a gente, né? Algumas coisas que nós vamos receber, inclusive, por vocês que nos ouvem, nos assistem, nas redes sociais, no direct e no Instagram que nós vamos, aliás, no número que nós vamos deixar aqui disponível para você. Bom, e aí o GA News ele vai trazer essas novidades, essas interações que vocês vão mandar para a gente e o que acontece no universo aí das alterações de legislação, né, na revogação, na mudança aí que seja, o que está acontecendo no cenário político ambiental e também na esfera ambiental de um modo geral, seja no Brasil, seja aqui onde nós estamos situados, que é em Sergipe, nós vamos trazer muita notícia de Sergipe, então esperamos vocês aqui com a gente. Mas vou explicar para vocês mais um pouco sobre como nasceu o GA News. O GA News ele é um projeto do Grupo GA. O Grupo GA é uma empresa de consultoria ambiental voltada a licenciamento ambiental, estudos ambientais de modo geral, que já tem uma atuação aí gigante, né, de mais de 20 anos, né, que já atua aí com vários estados brasileiros e tem uma experiência aí que já trouxe com mais de 5.000 licenças ambientais e aí tem muita coisa que a gente pode compartilhar, inclusive de opinião, do que vier aí de notícia, de pergunta, né? E tem também eu, que sou a idealizadora do projeto. E esse projeto eu pensei por causa da comunicação ambiental. A gente tem um déficit muito grande de uma comunicação assertiva, de uma comunicação mais precisa, mais linkada ao universo da realidade, das práticas. Vendo isso e vivendo isso ao longo desses anos todos da minha carreira, eu disse, vou fazer um programa onde a gente vai se comunicar com as pessoas de forma mais solta, mais livre, mas também com muita certeza do que está sendo dito, balizado e fundamentado sempre em legislações e normas, né, para que a informação chegue a você da forma correta. Mas eu não estou nessa sozinha, né? Eu tenho uma equipe. E eu faço isso junto com a equipe que a gente denominou, para vocês que não sabem, chamada de Equipe TV. É Te Vira. Para vocês que não conhecem, a TV está aqui. E acompanhando a gente está aqui a Jenny. Hein, Jenny? Oi, pessoal. Jenny está aqui, ela fica acompanhando em tempo real todas as informações que estão saindo nas notícias, as mensagens que são enviadas pelos seguidores, ou seja, no direct ou pelo WhatsApp, ela está aí sempre antenada e vai passar para a gente essas informações. Se vocês tiverem dúvidas, deixe lá no direct da gente, manda o nosso contato que a gente vai conversar aqui no GA News com vocês. Ela vai contar tudo, não vai esconder nada. A ideia é essa, né, Jenny? E também tem quem está por trás, que tipo, além dele ser designer, né? Ele também é cineasta, ele também é um TV, de vira de tudo, e está sempre aí conectando a gente a todas as ferramentas da mídia, junto com a Jenny também, que é o Matheus, não é, Matheus? Salve! Ele ainda vai aparecer, viu? Mas ele está atrás das câmeras aí, vai estar conosco muito em breve. Pessoal, eu espero que vocês gostem, estejam com a gente, né? Nós vamos aí ter um programa que será dividido sempre em blocos, né? Nós vamos ter sempre uma primeira apresentação, segundo as notícias e terceiro aí as perguntas de vocês para a gente, para que a gente responda aqui durante o nosso programa. Então, eu espero vocês agora no próximo bloco. Voltamos agora com notícias e informações ambientais, que é esse o propósito do nosso GA News, né, Jenny? E aí, Jenny catalogou aí várias informações, ficou pesquisando durante aí quase que um ano inteiro. E o que é que você encontrou, Jenny, aí de informação? Tivemos algumas notícias, pessoal, sobre licenciamento ambiental para offshores de projetos de energia eólica. Vamos comentar, Gabriela, sobre isso? Teve sim, verdade. Eu selecionei junto com o Jenny aqui essa notícia e vou falar aqui para vocês, e eu trouxe aqui para vocês a informação em tempo real aqui, praticamente, tá? Veja só, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, concedeu agora, dia 24 de junho, inclusive no dia do meu aniversário. Coisa boa, né? A primeira licença prévia para o projeto de energia eólica offshore no Brasil. Esse projeto, ele trata-se aí de um teste de aerogeradores offshore,
que será implementado no litoral do município de Areia Branca, lá no Rio Grande do Norte, que está sempre na vanguarda de várias tecnologias, assim, quando vem implantado, o Rio Grande do Norte sempre está muito à frente, e com a capacidade aí de 24,5 megawatts, e vai estar aí a mais ou menos 20 quilômetros da costa. Essa licença prévia, ela tem um contexto aí, da análise foi conduzido pelo IBAMA, né, uma equipe totalmente multidisciplinar, com experiência em avaliação de impactos ambientais, e ela foi iniciada, esse é um ponto interessante, sabe, Jenny? Foi iniciado em 2017 o processo, levou 8 anos, e você aí reclama a sua que tem um. É claro que as características é uma inovação, algo novo para eles, tanto que é a primeira licença, a avaliação dos impactos requereu muita análise, né? Muitas coisas importantes serem observadas, então é diferente de uma licença comum. E, de fato, leva-se esse tempo todo. Mas, acompanhando a gente aqui, nós vamos conversar um pouco sobre as próximas etapas. Concedida a licença prévia, agora vem a fase de atendimento das condicionantes, liberação da licença de instalação, e nós vamos ver isso de perto, tá? Nós vamos acompanhar de perto e passar essas informações, inclusive dos detalhes, para vocês aqui. Mas não foi só isso que teve de novidade, não. Você me falou aí de uma questão do conselho, aqui quando a gente estava nos bastidores, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, e que fez uma consulta pública. Eu pesquisei sobre isso, procurei saber sobre isso, e de fato, isso é importante chamar atenção aí para vocês empreendedores, para vocês consultores ambientais, gestores municipais ou gestores de órgãos ambientais, porque pode haver uma mudança aí, né, na integralização, na interligação dos dados em relação às autorizações de supressão vegetal. Veja o que aqui diz a notícia. Ó. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, encerrou o recebimento de contribuições da sociedade para a consulta pública sobre a proposta de resolução que estabelece critérios e condições mínimas para a emissão de autorização de supressão vegetal, autorização de uso alternativo do solo e para os cortes de árvores isoladas. É claro, em atividades agro-silvio-pastoris. E essa medida ela visa padronizar em nível nacional, né, os critérios para a emissão desses atos autorizativos e promover a integração desses dados. Que veja, ora o CAD diz uma coisa, pede uma coisa, o CIGEF vai pedir outra coisa, o órgão ambiental pede aqui, os shapes não se comunicam e você fica numa situação conflituosa para poder conseguir resolver as questões dos licenciamentos ambientais, as questões das autorizações ambientais, e aí você não consegue progredir. E aí você vai levar mais de 8 anos do que se for fazendo uma comparação em relação à data. E além dessa notícia, nós temos também aí, que seguiu-se, está aí ao longo de anos, polêmica. Bem polêmico. Uns dizem que é a PL da devastação, outro é a PL de vai passar a boiada, outros dizem que é flexibilização, enfim. Vai ter opinião para todos os gostos, né? Todos os gostos. E nós não estamos aqui para dar opinião, nós estamos aqui para dizer o que está acontecendo. Então, a PL, a 21 de 59 de 2021, ela segue aí em tramitação agora, né? Voltou para a sua origem, para análise e determinação da Câmara, depois do Senado, e aí, quem sabe, sancionada da forma que vier a ser sancionada pela Presidência da República. Nós vamos estar aqui para comentar todos os pontos, cada um deles o que vai interferir, as perspectivas, as mudanças de tudo que vai interferir nos processos de licenciamento aí ambiental para vocês. E aí, essa é a nossa notícia de hoje, mas vocês não vão ficar por aqui não. No nosso próximo bloco, tem perguntas de seguidores, não tem? Tem perguntas, viu? Vamos aqui bater um grande papo. Então eu volto já. Voltamos ao próximo bloco do GA News. E agora nós vamos conversar com a doutora Gabriela, que o pessoal mandou perguntas aqui interessantíssimas no nosso direct. Se você também tem dúvida, quer fazer uma pergunta, pode mandar para a gente lá no nosso direct ou no nosso contato do WhatsApp do GA Conecta, que conecta tudo. É o 11 52 86 26 11, viu? Pode falar com a gente e deixar lá sua pergunta. Vamos lá, Gabriela. Vamos. Pergunta polêmica aí. Aê. Quais os principais problemas ambientais enfrentados no Brasil? Todos. Você que está aí atendendo esse Brasil inteiro. São vários, todos. E aí, ó, eu tô aqui, sem saber para que câmera eu olho, porque fica aqui Matheus, da nossa equipe. Olhe para cá, então tô aqui assim, ó. Bom, mas vou olhar, ela olha para qual? Ah, para essa. Pronto, bora lá, gente. Então, ó, os principais problemas, na minha percepção, assim, baseado na minha experiência, que são mais de 20 anos atuando, mais de 5 mil licenças ambientais pedidas, a gente tem um pouco de história para contar, né? E a gente entende, eu entendo que eu considero, são alguns, né? Mas eu vou citar 3 problemas, tá? Porque senão a gente vai passar
3, 4, 5 programas falando dos problemas. Eu vou falar de alguns. Ó, eu considero um dos mais graves a desinformação ambiental. A desinformação ambiental, e ela não vem só do órgão ambiental ou dos ativistas ambientais, né? Ela vem também de advogados, consultores ambientais, ela vem do empreendedor. Então, são pessoas que não entendem a matéria diretamente, com sua fundamentação necessária, e saem falando, levando a informação errada, como se fosse telefone sem fio. Aí, aquilo não pode por causa disso, mas não tem base nenhuma, aí vai saindo falando, vai numa rádio, fala, vai num Instagram, vai e fala, e às vezes aquela pessoa tem até argumento de autoridade, é uma pessoa, às vezes do Ministério Público, às vezes magistrado, às vezes é um presidente de um órgão ambiental, mas está falando algo que não faz sentido algum. Se a gente for reparar a legislação, se for reparar os contextos técnicos, então... E aí as pessoas acreditam naquilo, porque tem argumento de autoridade, é uma pessoa conhecida, às vezes está falando aquilo que não sabe. Então, a desinformação, para mim, é um dos maiores e mais graves problemas, porque leva a vários conflitos, tá? Bom, a segunda, e não menos grave, na minha opinião, é o despreparo técnico. Que, inclusive, em um vídeo que eu faço do meu canal no YouTube, um outro canal que eu tenho particular, eu falo sobre a sobrecarga do judiciário. Olha, vários processos lá que poderiam ter sido resolvidos administrativamente se a pessoa que estivesse assumindo aquela pasta soubesse o mínimo técnico. O mínimo. Porque não, aí começa uma discussão e começa também aquela questão, porque assim, quando você assume uma pasta, você assume um poder. E aí você tem a síndrome do pequeno poder dentro do despreparo técnico. Aí lascou tudo. O que acontece? Você tem o poder, aí agora eu vou... Não, isso eu não quero assim, isso eu não faço assim, isso não vai ser assim. E começa a usar a tal da discricionariedade que o órgão ambiental tem, como se fosse a discricionariedade e a vontade do próprio, da pessoa que está ali. E não é. A discricionariedade é à luz da lei e amparado nos princípios da administração pública, entre outras administrações. Quando a gente fala de ambiental, você também tem que seguir os princípios do direito ambiental. E aí são vários deles, não é uma coisa assim solta. E aí a falta do conhecimento, desse preparo, causa colapsos, causa situações conflituosas, causa mais, digamos que, prejuízo ao ambiente mesmo, ao meio ambiente, do que propriamente dito, do que você conservar, tal, porque você posterga processos, você cria subterfúgios de dificuldades que não existem, muitas vezes com medo de uma determinada situação, ou de ter que se colocar numa determinada situação. Então, eu considero o despreparo técnico um grave problema no Brasil. Literalmente no Brasil. Eu atendo mais de 10 estados, tive a experiência de estar em vários estados e vários municípios, e lhe garanto que é uma coisa cultural do Brasil, tá? Porque geralmente assume cargos políticos, então nem sempre são pessoas preparadas. E a outra que também não é ordem hierárquica de pior, né? Sendo que desinformação é o pior de todos eles, de uma maneira geral, eu considero a questão da politização dos órgãos ambientais. Complicadíssimo. Por quê? Todas as coisas geram em torno de um interesse. Quando eu falo politização, nesse caso, eu não estou falando só de politização partidária, política, no sentido de ter um político, um deputado, um vereador, alguém que diz, ajudar vai lá e faz aquilo como uma máquina de atrair pessoas e o órgão na pressão, porque são cargos políticos, a maior parte que assume tem que fazer aquilo valer, mas também da política interna de grupos, são criados grupos, a gente chama na faculdade, de panelinha, né? São criadas panelinhas, e essas panelinhas elas fazem o seguinte, começa o favoritismo ambiental, tá dentro da politização. O favoritismo, qual eu vou liberar melhor, mais rápido, quem esse é meu amigo, ou esse me trouxe algum benefício, e isso, infelizmente, virou uma moeda de troca no cenário ambiental. Então, é um grave problema, porque às vezes você não está observando o que diz o amparo legal. Você não está olhando o que diz a legislação, você está olhando o interesse próprio ou o interesse dos seus favoritos.
E isso pode trazer muitas preocupações. Isso burla ou ultrapassa os limites daquilo que foi preconizado na Política Nacional do Meio Ambiente, que traz o licenciamento como um dos maiores instrumentos de medidas de conservação, proteção do meio ambiente. Então, eu acho que esses são os 3 graves problemas que nós enfrentamos e temos que lidar com isso de forma madura, diplomática, né? Sempre tentando reger da melhor forma, porque é um sistema muito enraizado, então tem que saber lidar para poder conseguir conquistar o desenvolvimento sustentável através da implementação dos mais diversos tipos de empreendimento no Brasil. Pessoal, não é fácil não. Não mesmo. Mas tem mais? Tem. Outra pergunta que deixaram aqui é interessantíssima também, porque bate no ponto das questões que a senhora falou, né? O que te motivou a criar o GA News, né? Que é esse programa que é justamente para falar sobre as questões ambientais e essas dúvidas que todo mundo tem. Então, parece até que foi combinado, Sim. Porque, de fato, eu criei o GA News, pensando nisso, por causa dessa experiência e dos desafios que a gente enfrenta ao longo desses anos, com base no que eu falei agora há pouco, desses 3 grandes problemas, sim. E o GA News ele veio para quebrar um pouco, reduzir, mitigar, sei lá qual nome nós daríamos, o primeiro deles, a desinformação ambiental. Nosso programa é um programa de comunicação técnica, né, voltada à informação ambiental de forma assertiva, de forma precisa, baseada em princípios e leis, no que não é a minha opinião, não é a opinião da Jenny, não é a opinião de quem nós vamos entrevistar, é aquilo que está na legislação, é aquilo que nós somos legalistas, né? E a nossa ideia é trazer a informação. Pode ser que eu levante uma opinião, uma coisa ou outra, mas eu vou explicar, esse é o meu ponto de vista. Não é? O meu ponto de vista é visto dessa forma, porque tem coisas que nós vamos discutir ao longo dos nossos programas que são subjetivos. Então, eu vou entender de um jeito, a Jenny vai entender de outro, o outro profissional vai entender de outro, e tem coisas que são objetivas. Não tem por que entender diferente, se é matemático, se está ali naquela avaliação, se tem parametrização, se tem dosimetria, então você vai seguir critérios e tal. Então, o GA News foi criado para isso, para a gente trazer o que está acontecendo aí no mundo, nas alterações de legislação, e também trazer essa comunicação do que acontece no Brasil e trazer talvez até sugestões de como melhorar, né? Nós vamos falar de treinamentos técnicos para as gestões, para consultores de curso, de outras tantas coisas que inclusive a gente tem na nossa plataforma, né? No nosso site. Então, a ideia de criar o GA News foi essa, foi de levar mais fácil para as pessoas através das redes sociais a comunicação assertiva na área ambiental. Inclusive, vamos ter também um evento técnico, né? Que é o CIMERCIS. Isso, nós vamos ter aí o primeiro CIMERCIS. Eu gostaria que vocês já olhassem no nosso site, tá? Vai estar passando aqui o nosso site. O CIMERCIS é um simpósio, certo? É o primeiro simpósio sobre energias renováveis e cidades sustentáveis, o caminho para as cidades inteligentes, que vai acontecer aqui em Aracaju, no dia 26 de setembro, o dia inteiro. E nós vamos contar com a participação de grandes nomes do cenário nacional, os presidentes das principais associações vinculadas ao tema. Eu vou estar falando sobre gestão ambiental de cidades, de todo esse aparato, como as cidades têm que pensar, principalmente naquele quesito de liberações, alvarás, licenças, saneamento, enfim, esse aglomerado da gestão. Vou estar falando sobre isso, mas a gente vai ter outros temas também relevantes que você pode consultar no nosso site, que é o www.grupogaambiental.com/CIMERCIS, ou se você entrar lá no gaambiental.com, você já entra e já consegue enxergar todas as outras coisas. E se você ainda não fez sua inscrição, nós estamos agora no mês de junho, o evento é em setembro, você já consegue fazer aí, se ainda houver vagas, né? Porque eu sei que está crescendo as vagas aí. São limitadas. Pronto, perfeito. Bom, Jenny, a gente fica por aqui, por esse bloco, mas a gente volta daqui a pouco para mais informações para vocês. Isso aí. O quê, produção? Eita, chegamos ao encerramento do nosso programa. Foi o que eu ouvi aqui de Matheus, viu? Não é, Matheus? Ele tá rindo aí, mas é real, viu? Ele disse, olha, é encerramento esse bloco.
Então, pessoal, eu quero agradecer a vocês aí pela presença, pelo envio das perguntas, por vocês estarem seguindo o canal. E eu já quero dizer o seguinte, que o nosso próximo episódio, nosso próximo programa já tem data. Então, eu quero que você anote aí na sua agenda que no dia 7 de agosto, a partir das 20 horas, é só você vir aqui no canal e assistir ao nosso próximo programa, que vai contar com a sua contribuição, né? Quando você for mandando aí as perguntas, as dúvidas ou complementos, tá? Não é, Jenny? Isso aí, não se esqueça de curtir o nosso canal GA News, deixa aí seu comentário, a sua sugestão de pergunta, quem você quer ver aqui também no nosso programa, né? Siga também as nossas redes sociais, no Instagram é @GANews. Se tiver dúvida também, quiser entrar em contato com a gente, é através do 11 5286 2611, tá? Então nós ficamos aguardando vocês aqui no próximo programa, dia 7 de agosto. Ei, tchau, gente, até lá! Tchau!